para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. O texto, ele não manda olhar para o pastor, ele não manda olhar para a placa da igreja, eu sou dessa igreja, eu sou daquela igreja. O texto, boa noite, querido. O texto não manda a gente olhar para bispo, para apóstolo, para homem nenhum. O texto manda olhar para Jesus. Eu quero então fazer uma oração com vocês. Pai, nós te damos louvor e te damos graça, porque o Senhor está conosco neste lugar. Abençoe aqui esta noite, Pai querido, este culto, enchendo o coração dos teus filhos de fé, de esperança, de confiança no Senhor. Ó meu Deus, nesta noite muda o nosso entendimento, dai-nos o entendimento do céu, que as coisas do alto sejam nos reveladas aqui, e fale o Senhor conosco, em nome de Jesus. A tua palavra é abençoada. Abençoa-nos aqui com o conhecimento e a sabedoria nesta noite, ó Deus. Nós te pedimos, nós te louvamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Gente, tem uns mosquitinhos aqui terrível, hein? Um desses cultos passados, eu engoli um aqui, e ele parou por aqui assim, eu, sei lá, vocês não têm noção a luta que eu passei aqui. Cheguei em casa, fui comer pão seco para ver, falei, não é possível, se esse mosquito vier, tem que descer. Aleluia, glória a Deus. Diz o texto, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Ou seja, primeira coisa que nós precisamos entender, que não basta vir à igreja se a gente não olhar para aquele que fundou a igreja, o criador da igreja, o Senhor da igreja, que a Bíblia chama ele de cabeça da igreja, a Bíblia chama ele de marido da igreja, o esposo da igreja, a Bíblia chama ele de noivo da igreja, enfim, ele é o Senhor da igreja, a quem a igreja pertence. A igreja não é prédio, a igreja não é placa, a igreja são pessoas. E para pessoas, o Senhor está dizendo para nós nessa noite, através de Hebreus 12, olhando para Jesus. Ou seja, devemos olhar para Jesus com fé, com confiança, com certeza, entendendo que Ele é o Salvador, que Ele é aquele que foi escolhido por Deus para a salvação da nossa alma nesse dia. É aquele que nos escolheu para a salvação, Jesus. E aí o texto diz, olhando para Jesus, onde começa. Ele é o autor, ou seja, é aquele que é próprio de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi crucificado, ele foi a cruz tomar o nosso lugar, para pagar os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, para pagar a nossa dívida que tínhamos diante de Deus. O sangue que Jesus derramou na cruz foi para nos libertar de todo o pecado. A transgressão do ser humano é perdoada pelo sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Deus. E o texto manda nós olharmos para Ele, porque é Ele que é próprio para perdão dos nossos pecados, é Ele que nos dá a vida eterna, é nele que nós temos a redenção. Por Ele fomos comprados, irmão José Braga, lá do pecado, lá da imundícia, da mentira, de todo tipo de trabalho e de pecado e de trapaça. De lá fomos arrancados. Por isso que a igreja está cheia de ex. Na igreja está cheia de ex-drogado, ex-beberão, ex-cachaceiro, ex-prostituta, ex-adúltero, de gente que vivia perdido no pecado. Hoje eles estão dentro da igreja, porque eles abandonaram o pecado para seguir a Cristo. É uma escolha de vida.
não é uma religião, é uma escolha de vida. Um dia eu tive que deixar, como o texto no capítulo 1, versículo 1 diz, deixando todo o embaraço e o pecado. Eu tive que deixar todo o embaraço, todo tipo de malignidade, para andar com Cristo. Não tem jeito, uma pessoa que anda com Jesus, ele não consegue andar de mão dada com o pecado. O pecado incomoda ele tanto que ou ele abandona o pecado ou ele abandona Jesus. Normalmente uma pessoa que sai da igreja, ela não chegou na igreja por causa de Jesus. Ela não chegou na igreja por causa de Jesus. Ela chegou na igreja por algum outro interesse. E depois ela abandona Jesus para viver a vida lá fora. Tanto que o apóstolo Pedro, no capítulo 2, ele diz que o porco ou a porca lavada voltou ao espojador de lama, ao chiqueiro de lama. O mundo, a Bíblia compara ele como um chiqueiro. E o reino de Deus é o lugar dos filhos. Mas quando o filho abandona a Deus, abandona a Cristo e a salvação e vai para o mundo, a Bíblia diz que é como o porco ou como a porca, lavada, limpo, porque tinha nossos pecados perdoados, nossa vida estava limpa, e depois vai para o chiqueiro de lama. A Bíblia compara o mundo como um chiqueiro, um lugar de sujeira, porque é lá no mundo que está todo tipo de pecado, onde as pessoas estão pervertida. E aí Jesus, na oração, no capítulo 17 de João, na sua oração, ele diz assim: Pai, eu dei a eles a sua palavra, eles estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Ou seja, eu e você, nós podemos viver no mundo, estar no mundo, sem nos envolver com o pecado, que é o que o mundo oferece. Então nós podemos ter uma vida separada para Deus, nós podemos ter uma vida transformada pelo Espírito Santo através da palavra, nós podemos ter uma vida diferente, tanto que o próprio Deus nos orienta que nós devemos ser imitadores de Deus e de Cristo. O apóstolo Paulo escreve isso, porque se não fosse possível, ele não nos ordenava isso. E em Pedro ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Se Deus nos ordena a santificação, é porque a santificação é possível para um homem mortal, para um ser humano mortal. E o que é a santificação? É se apartar do pecado, da mentira, da safadeza, de todo tipo de maldade, para lavar a sua vida no sangue de Jesus e servir a Cristo. E servir a Cristo. E é o que o texto está dizendo: consumador da fé. Por quê? Autor e consumador da fé. Então toda a nossa vida, o caminho começa em Jesus Cristo. Não é na igreja e na religião. A igreja é a casa de Deus, onde se fala de Deus, onde se ensina sobre Deus. A igreja é a escola de Deus, onde a gente vem para aprender sobre Deus. A igreja é o lugar onde é revelada a vontade de Deus. Isso é igreja. É a reunião de pessoas com o intuito de conhecer Deus, o Salvador das nossas almas, em Cristo Jesus, que hoje, pelo Espírito Santo, nos orienta, revelando-nos a palavra. Ele disse: onde o consumador da fé, onde termina a nossa fé. Por quê? Porque quando nós fecharmos os nossos olhos e o corpo entrar na gaveta do cemitério e o espírito for à eternidade, na eternidade nós seremos depois reencontrados com Ele. Virá a ressurreição e nós encontraremos com o Senhor com vida. Porque quem morre em Cristo, a Bíblia diz, não morre, mas passa da morte para a vida. É o que a palavra nos orienta. Por isso que nós olhamos para Jesus, o autor da vida. Quem serve a Cristo não morre, vive eternamente. A passagem para a eternidade é quando saímos deste corpo e o Espírito vai à eternidade. Então lá na eternidade nós esperaremos o dia da ressurreição
quando com Ele encontraremos e com Ele viveremos para sempre. Por isso que o homem precisa de Cristo, por isso que o homem precisa de perdão, por isso que o homem precisa de limpeza, precisa abandonar o pecado e a sujeira, porque até tem um cântico da harpa que diz: no céu não entra pecado, vai por aí. Então não entra pecado, entra pecador lavado pelo sangue de Jesus, mas pecado não. A imundícia não pertence a Deus, a imundícia pertence ao mundo e ao diabo. E aqui hoje nós temos essa oportunidade de prestar atenção e entender. Olha, a Bíblia diz que, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, porque é nele que vai terminar, quando ressuscitarmos e ele entregar a igreja a Deus. Agora, diz, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Gozo que lhe estava proposto. Qual era o gozo que estava proposto para Cristo? Passar pela cruz, ressuscitar e voltar ao lugar dele no céu, voltar para junto do Pai. Era o que estava proposto a ele. Esse gozo era a alegria. Ele sabia que ele estava entre os homens na terra, feito homem, pregando o evangelho, trazendo a vontade do Pai. Quando ele diz lá em Mateus 10, é chegado a vós o reino do céu, ele estava revelando a vontade do Pai na terra. E agora, pela vontade do Pai, ele suporta a cruz, ele passa pelo sacrifício, ele morre crucificado, mas ele tinha certeza da ressurreição. Ele sabia que voltaria ao lugar de onde ele veio, de onde ele saiu, ao lugar onde antes ele estava. Então aqui diz, pelo gozo que lhe estava proposto, a nós também está proposto esse gozo. A nós também está proposta a oportunidade de passar pelo sofrimento, pelas aflições, pelas angústias aqui na terra, mas também um dia se assentar junto de Cristo no céu, na eternidade. A nós também está dado essa oportunidade de se limpar da sujeira, de se afastar do pecado, de sair daquilo que é mal aos olhos de Deus, e também um dia se assentar junto do Pai com Cristo na eternidade no céu. Esse, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Desprezando a afronta, ou seja, o que é a afronta? São tudo aquilo que é mal, que nos atrapalha, que nos embaraça contra a nossa vida espiritual. É a zombaria, é a gozação, é o pecado, é tudo aquilo que é maligno. Às vezes a nossa própria família é uma afronta para a gente servir a Deus. A minha família, meu Deus do céu, quando eu me converti, eles eram um problema na minha vida para me servir a Deus. Mas eu dizia, eu prefiro Cristo do que ceder à pressão da minha família. Eles praticamente me abandonaram, eles me deixaram de lado, mas eu não deixei Jesus de lado. E hoje eles vêm na minha casa com grande alegria. Muitos já se converteram, e eles também hoje creem no Jesus que eu creio, que eu sirvo e que eu prego. Por quê? Porque o gozo que me está proposto é voltar um dia à eternidade, ao paraíso, de onde antes nós saímos por causa do pecado. Deus criou o homem e colocou ele no paraíso, o lugar perfeito, irmã Angélica, onde não tem dor, não tem tristeza e sofrimento. Mas o homem, por causa do pecado, saiu do paraíso, perdeu a presença de Deus e foi viver distante de Deus. Mas Jesus veio para resgatar o homem perdido, irmão Zé Braga, o homem caído, o homem longe de Deus, e trazer ele de volta para Deus através do sangue derramado na cruz. E nessa noite nós temos a oportunidade de pensar. Nós estamos na escola de Deus, nós estamos na casa de Deus, para entregar a nossa vida a Cristo, para viver por Cristo, entendendo que Cristo é o Senhor para a nossa vida e para a nossa salvação. E não é só Senhor para a eternidade, é aqui também. O Salmo 23, versículo 1, diz: o Senhor é meu pastor, ou seja, é aquele a quem eu entreguei a minha vida, que é o meu governo, é aquele que tem o senhorio sobre a minha vida.
Ele que tem os direitos sobre a minha vida. O apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé, vivo-a no Filho de Deus. Esse é o Deus da cruz, esse é o Jesus ressuscitado, esse é o Deus que enviou o seu Filho, nos chamando para perto dele, aqui nessa terra, como testemunhas dele aqui na terra. O Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, Jesus diz: Pai Nosso, porque estavam bastante. Quando você e eu estamos só, é meu Pai. Venha a nós o teu reino, ou seja, venha a tua presença em mim. Eu preciso ser reinado, governado pelo Senhor. Santificado seja o teu nome. Olha, santificado seja o teu nome. Ou seja, o nome de Deus é santificado na terra, quando as pessoas na terra olham para nós e elas veem Deus em nossa vida. Glória a Deus. Elas precisam ver Deus em nossa vida, porque às vezes a gente diz: eu sou crente, mas o testemunho de crente é ruim. Nós precisamos ser verdadeiramente cristãos. E aí o Senhor diz aqui para nós: suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia, aleluia. João 14:1. Jesus que ele ia para o Pai, ia preparar a morada e voltaria outra vez para nós, e nos levaria então para ele, e com ele estaríamos eternamente. Esse Jesus que se assentou à destra do Pai, não nos abandonou, não fechou as portas da eternidade, tem um compromisso assumido com a igreja dele, que ele volta para buscar essa igreja. E aqueles que morreram, Paulo escreve aos Colossenses, dizendo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, dizendo que aqueles que morreram e já dormem no pó da terra, ressuscitarão primeiro e encontrarão com o Senhor nas nuvens. Aqueles que morreram salvos, que estão seus corpos na sepultura e o seu espírito na eternidade, eles ressuscitarão primeiro e encontrarão com Cristo, e depois a igreja do Senhor será arrebatada, arrancada com força, num piscar de olho, a encontrar-se então com o Senhor nas nuvens. Nós temos essa promessa. Desista de tudo, mas não desista de Deus. Desista de tudo, mas não desista de Jesus. As pessoas muitas vezes dizem: eu não vou mais na igreja, eu vou parar de congregar. Por que para de congregar? Para de comer. Para de comer. Quem para de ir na igreja, quem para de servir a Deus, parou no caminho que estava indo ao céu, perdeu o direito do céu e da eternidade. Então nessa noite eu quero animar vocês. Deus acompanhe, queridos, Deus abençoe. Eu quero animar vocês a permanecerem fiéis. Lutas virão, dificuldades virão, teremos problema, teremos muitas angústias, mas uma coisa eu digo para vocês: teremos também o céu na eternidade. Às vezes o diabo vem e fala na nossa mente: não vai dar certo, você não vai conseguir, porque isso ou aquilo. Pode dizer para Satanás: olha aqui, diabo, você está dizendo que eu não vou conseguir, mas eu vou dizer para você: eu ainda vou para o céu e você não vai. O teu lugar é o inferno, quem não vai conseguir é você. Eu tenho Deus e você não tem. Amém? Amém. Pai querido, coloque-se em pé. Eu oro nesse momento